faço de tudo e quando a mensagem ainda vem em Caruaru, pastor, tu vem. Sabe? Deixa aí, meu filho. Muito boa noite, muito boa noite. Graça e paz a todos que nos acompanham. Aqui quem vos fala é o pastor Everson Santana, aqui da cidade Nova Santa Helena, pastorei a Igreja Batista Nacional. E nesta noite de sexta-feira, nós iremos dar continuidade ao tema que nós trouxemos aí na segunda-feira, falando sobre o Apocalipse e o arrebatamento da igreja. Estará junto comigo aqui daqui a pouquinho, passando esse ensinamento, o irmão Everaldo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de antemão, eu já quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela sua família, agradecer também o Everaldo que já está aqui junto conosco, que vai estar passando aí esse ensinamento. A Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento, então nós precisamos obter conhecimento da palavra de Deus e como Deus tem usado a vida do irmão Everaldo nessa área do ensino. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem escolhido ele para poder estar na frente desse trabalho, nas aulas do batismo, né? Nós batizamos aí no ano passado, no começo deste ano, já deu aí 68 pessoas batizadas para a glória de Deus, e o Everaldo desde o início está conosco na parte dos ensinos. Deus tem dado esse dom, né, de poder estar transmitindo um conhecimento da parte do Senhor. Então eu quero que você que está conosco compartilhe com mais alguém. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui. Mariana, Thaisa. Muito boa noite. Graça e paz para vocês. Graça e paz aí a todas as pessoas que estão conosco. A Claudete. Deus abençoe vocês. Ajude a compartilhar com mais alguém essa live para que nós possamos estar juntos durante esse ensinamento. Uma live aí de 1 hora, onde nós vamos poder dialogar um pouco, entender mais um pouco. Pastor, será que tudo que nós estamos vivendo é a volta de Jesus, é o princípio das dores? A igreja vai ser arrebatada, pastor, em qual momento? Então, tudo isso nós iremos aprender nesta noite. Nós aprendemos um pouco na segunda-feira, onde estudamos sobre os sinais. Mandar um abraço todo especial aqui para minha mamãe, Marilene. Beijão, mãe, amo vocês. Beijão aí no meu pai, meu paizão Otávio. Deus abençoe vocês poderosamente. E como eu estava falando, na segunda-feira nós fizemos a primeira parte falando sobre os sinais, falando sobre guerras, rumores de guerras. E hoje o Everaldo vai dar continuidade nesse ensino. Nós já estamos aqui em 13 pessoas online, glória a Deus. Alexandro, Deus abençoe você. Presbítero Tiago, Deus abençoe, querido. A paz do Senhor. Glória a Deus. Presbítero Tiago, muito usado pelo Senhor. Que Deus possa continuar abençoando o teu ministério, querido, poderosamente. Voz profética nesta nação. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui, sem mais delongas, o Everaldo para dar continuidade nessa live. Fique ligadinho. Live aí de 1 hora, onde com certeza Deus irá edificar a sua fé. Everaldo, seja bem-vindo. A partir de agora é com você. Que Deus possa te usar poderosamente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Daqui a pouco o pastor volta. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Graça e paz a todos que estão sintonizados agora, ao vivo, né? Nessa live. A todos que estão assistindo no seu tablet, no seu celular, no seu televisor. Estou feliz por mais essa oportunidade, né? Estar levando até vocês a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e trazendo até vocês também tudo sobre o arrebatamento da igreja, o pré-arrebatamento da igreja. Hoje vamos dar a sequência, né, do que nós já falamos na segunda-feira passada,
né? Nós falamos sobre guerra, rumores de guerra, mas ainda existe algo a mais que antecede a volta de Cristo. Vamos para um texto em Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Que nos diz: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então, queridos, o arrebatamento são para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Aquele que coloca a palavra do Senhor no seu coração e segue tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá, o arrebatamento. Quem será arrebatado? O texto está em 1 Tessalonicenses. Vamos ler em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Nós que somos cristãos, nós somos pré-tribulação, né? Nós acreditamos que não passamos pela tribulação. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nos diz: porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, Deus não nos destinou para a ira. Qual é a ira? A ira de Deus que vai vir sobre a terra, que está em Apocalipse. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 6, que são o selo, a abertura dos selos. Primeiro selo, a abertura dos selos, um cavalo branco que estava, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. O cavalo, o guerreiro que estava sobre ele, o anjo, saiu para vencer a todos aqueles que aceitaram o selo do anticristo. Então, nós que somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não seremos participantes desta ira de Deus, que nós lemos em 1 Tessalonicenses. Então, primeiro selo, cavalo branco. O segundo selo, cavalo vermelho, que veio para quê? Para tirar a paz. Muitos vão guerrear um contra o outro. Ele vai pregar a guerra. Vão guerrear um contra o outro. Então, esse cavalo vermelho veio para tirar a paz. O terceiro cavalo, o guerreiro que estava sobre ele, o cavalo preto, ele veio para quê? Para ter o domínio sobre o dinheiro e sobre alimentos. Tudo está em Apocalipse, capítulo 6. Você que tem a sua caneta, seu papel, marque essas referências e estará lendo em casa, tá? E vocês vão ter mais, assim, uma visão mais ampla desse estudo. Pelo tempo ser limitado, né? A gente não tem como a gente estar lendo todos os versículos, né, por completo. Então vamos ver o cavalo, o quarto selo, que nos diz, é o cavalo amarelo. Esse é o cavalo, quem estava em cima tinha o poder da morte, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Com quê? Com fome, mortalidade e com as feras da terra. O quinto selo, as almas
as almas daqueles que não renderam aos pés do anticristo, não aceitaram a promessa, não aceitaram dobrar diante do anticristo, diante de um Deus falso. Esses que lutaram até o fim, na grande tribulação. Esses sim, que nos quinto, as almas que estavam daqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem o anticristo. O sexto selo, vai haver tremor como nunca visto. Sol vai ficar negro, a lua como sangue, as estrelas vão cair do céu, e o céu será enrolado como um papel. Será muito horrível, muito terrível para aqueles que vão ficar nessa terra, aqueles que não serão arrebatados. Por isso que nós temos que vigiar, orar, buscar a face do Senhor e nos converter dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, para que não possamos ser participantes da grande tribulação. Após a abertura dos selos, vem o toque das trombetas. Esses são a ira do Senhor que vai vir sobre a terra, porque se levantará o anticristo. O que é o anticristo? É aquele que vai pregar contra o Deus verdadeiro, aquele que vai convencer a maior parte dos que estão na terra. Sim, porque a igreja já foi arrebatada. E a Bíblia diz, e muitos ainda irão, mesmo aqueles que conhecem a verdade, conhecem que Jesus arrebatou a igreja, eles vão cair em tentação, eles vão aceitar a marca do anticristo. Qual que é a marca do anticristo? E Apocalipse nos diz, a marca do anticristo é 666. O que significa o 666? O que significa o número 6? O número 6 é a marca do homem, é até o limite onde o homem pode chegar. Por quê? O número 7, todos sabemos que é o número de Deus, mas o homem, ele só conseguiu chegar até o número 6. Então, por isso que o número da besta é 666. Várias tentativas de chegar ao número 7, mas Deus não permite. Deus não permite que o homem chegue na proximidade, chega até ser igual a ele, porque igual Deus não existe. Deus é único. Deus é único. Não adianta o homem tentar, das suas maneiras, com seu jeitinho, querer ser melhor ou se aproximar de Deus sem que Deus o permita. Não adianta, porque tudo está nas mãos de Deus. E a partir do momento que o homem tenta ir contra a vontade de Deus, a ira de Deus virá sobre o homem. A ira de Deus virá sobre a terra. Mas nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós que temos a promessa de Cristo em nossas vidas, nós, graças a Deus, nós temos que dar glória a Deus, porque nós não passaremos pela grande tribulação. Isso está na Bíblia. Nós não chegaremos, nós não passaremos pela ira de Deus. Então, quem vai ser arrebatado? Romanos, nós já lemos em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, todo aquele que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, vamos ler, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10.
A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, não é somente crer. Muitos creem. Muitos dizem, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe. Mas a Bíblia diz até o diabo crê que Deus existe. Mas aqui, a Bíblia diz, nós temos que confessar Jesus Cristo como nosso Salvador, como dominador da nossa vida, para assim herdar o reino de Deus. Então, aqui mais, é só isso? Vamos ver também em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, que diz assim: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então muitos naqueles dias vão ter surpresa. Muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu preguei a tua palavra. Mas aqui a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Será que eu e você estamos fazendo a vontade de Deus? Será que realmente nós estamos tendo crédito com Deus? Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, Jesus que está dizendo, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que pratica o mal. Por isso que nós que estamos dispostos a herdar o reino de Deus, nós temos que fazer o bem. Nós temos que andar sempre em retidão com a palavra de Deus. E a Bíblia diz, muitos perecem, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas como vamos adquirir o conhecimento se nós não estudamos a palavra de Deus? Se nós não tiramos um tempo para a palavra de Deus? Aí muitos dizem, mas eu não entendo a palavra de Deus. Busque, ore, peça discernimento, que Deus nos dará. Então, aquele que confessa a Jesus como único suficiente Salvador e anda nos seus caminhos, esses serão arrebatados. Esses herdarão o reino de Deus. Vamos ler em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que ter paz com todos e nos santificarmos todos os dias. Só assim nós veremos a Deus face a face, assim como Ele é. Nós o conhecemos pela sua palavra, pelas suas promessas, mas um dia nós iremos o conhecer face a face. Amém? Vamos, uma parábola que diz, vamos ver em João capítulo 3, nos diz sobre Nicodemos. Como nós temos que nascer de novo? Foi uma pergunta que ele fez para Jesus. Pode um homem nascer de novo? Como?
entrar ao ventre, voltar ao ventre materno. Mas João capítulo 3, versículo 1 ao 7, Jesus diz: aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não herdarão o reino de Deus. Então são etapas que a gente temos que passar se queremos alcançar a eternidade com Cristo. Aleluia! Após sermos arrebatados, porque nós falamos na ministração passada, nós passaremos o quê? Pelo tribunal de Cristo. A segunda fase, na segunda etapa, o que iremos fazer lá no céu? Vamos participar da bodas do Cordeiro, aleluia! Isso é maravilhoso. Para nós que somos cristãos, para nós que realmente andamos em santidade para com Cristo, isso será maravilhoso. Participaremos das bodas do Cordeiro. Nós somos o quê? A noiva do Cordeiro. Ao passarmos pelo tribunal, existe o quê? Uma grande ceia, vai haver uma grande ceia nos esperando, que será a ceia, a boda do Cordeiro, a ceia do Senhor. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9. Vai ser um momento glorioso, um momento esplendoso, aonde vamos encontrar muitas pessoas que já partiram, desde a época do primeiro que morreu, que foi Abel, até nos dias de hoje. Se a volta de Cristo fosse hoje, nós estaremos lá e vamos lá reencontrar muitos. Vamos encontrar Abraão, Isaac, Jacó, nossos familiares que já morreram em Cristo, muitos amigos. Sim, será glorioso, será maravilhoso. Então, a volta de Cristo, muitos dizem, mas Cristo, Jesus, volte logo. Muitos estão dizendo isso, não aguento mais. Mas será que somente você, somente eu, somente você tem o direito de herdar o reino de Deus? Será que você já ganhou seus familiares para Cristo? Será que você já ganhou os seus amigos para Cristo? Será que você já completou o seu ministério aqui na terra? Então, ponto de reflexão. Muitos dizem, eu não aguento mais. Volta, Senhor, volta. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não adianta nós queremos apressar a volta de Cristo. Não adianta. Só Deus sabe. Só Deus sabe quando que Ele irá enviar Jesus Cristo para nos arrebatar. Somente Deus sabe. Mas enquanto isso, vamos fazer a obra do Senhor. Enquanto isso, vamos, sim, levar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de salvação. O Evangelho que transforma essas vidas, para que eles também poderá subir conosco nesse arrebatamento e não participar da ira de Deus que virá sobre essa terra. E aqueles, uma pergunta, aqueles que ficarem aqui, o que irá acontecer com eles? Para começar, vai haver um novo governo, o governo do anticristo. E quando será esse governo do anticristo? Após o arrebatamento da igreja. Se iniciará o novo governo do anticristo. Um falso governo com a falsa promessa de paz. Sim, eles vão tentar até resolver os problemas sociais, os problemas de conflitos. Sim, eles vão tentar. 3 anos e meio será uma falsa
paz. E muitos serão enganados por essa falsa paz. Sim. Enganarão até aqueles que já conheceram a palavra de Deus antes do arrebatamento da igreja. Eles já conheceram. Eles não subiram, mas eles conhecem. Sabe do verdadeiro evangelho. Sabe do verdadeiro Cristo. Então, esses também, muitos serão enganados. Eles vão enganar a nação com falsas promessas. Mas, quando ele realmente se manifestar, quem realmente ele é, após os 3 anos e meio de governo, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, então, o conselho que eu dou a todos vocês que estão assistindo essa live, ou quem vão assistir posteriormente, não espere esse momento. Não espere passar por esse momento. Será um momento terrível, onde eu já mencionei antes, que serão as taças serão derramadas, os flagelos, as trombetas, os selos serão abertos. E muitos, se hoje você diz, eu não aguento mais, eu não aguento, esse simples vírus que chegou aí, está assolando muitas pessoas, está colocando vidas em desespero, muitos tirando a sua própria vida, muitos caindo em decadência, muitos caindo em depressão, morrendo não por causa desse vírus, mas de preocupação de o que será no amanhã. Imagina quando vier essa ira de Deus sobre a terra, a ira de Deus sobre os homens, a ira de Deus sobre aqueles que desobedeceram a palavra de Deus, sobre aqueles que aceitaram a marca do anticristo, aqueles que aceitaram, que dobraram perante o anticristo, perante a besta. Então, queridos, não chegue a esse ponto. Não espere chegar a esse ponto. Venha para Cristo. Venha para Cristo hoje mesmo. Aceite a Jesus. Aceite hoje a Cristo Jesus como seu Salvador. Ande com Ele. Sim, ande com Ele. Entregue realmente a sua vida. Deixe que Ele domine a sua vida, para que você possa herdar o reino de Deus e não passar por esse momento de tribulação que virá sobre esta terra. A segunda vinda de Cristo. Primeiramente eu quero dizer como que irá surgir o anticristo. O anticristo, ele virá de uma nação que prega adoração a falsos deuses. Vamos ver em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E a besta que viu era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão lhe deu poder, e o trono, e o grande poderio. Essa será a besta. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Toda a terra se curvou
Por quê? Porque a sua ferida foi curada. A chaga mortal, o renascimento dela. Todos se curvaram e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? O dragão, esse dragão é Satanás. Esse dragão é Satanás, que incorporou na besta. O dragão, Satanás, o anticristo, é o mesmo. Quem poderá batalhar contra ela? Ele foi dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfemas. Blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. 3 anos e meio é o reinado da besta. Antes de chegar o anticristo, que é o mesmo. Só transferiu o poderio. Só que o anticristo virá com toda astúcia. O anticristo, que vemos no versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e a sua presença, e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Esse virá com poder de fazer milagres. Por isso que vai enganar muitos. E quem será esse anticristo? Primeiro, ele tem que ser, não precisamente judeu, mas de uma linhagem de Israel. Ele tem que ter um vínculo à linhagem de Israel, senão o povo de Israel, o povo judeu, não irá acreditar nela. E a Bíblia diz que os judeus vão se curvar, vão aceitar todo, assim, o poderio da besta. Sim, mas quando ele realmente se aparecer, realmente mostrar as suas garras, mostrar realmente quem ele é, Israel, segundo a Bíblia, Israel, nesse momento, irá dizer: fui enganado. Fui enganado. A Israel, que tinha um pacto contra o anticristo, irá dizer: não, nós não adoraremos imagens, porque será levantada uma imagem. Sim, no templo de Deus, Israel será levantada a imagem. E o anticristo, a besta, vai dizer: se todos aqueles que não se curvarem, esses serão mortos. Esses sofrerão consequências pesadas, duras. Israel, a partir desse momento, sofrerá grandes temores, sofrerá grandes consequências. Israel, nesse momento, eles vão dizer: fomos enganados. Mas Israel é um povo escolhido de Deus. Jesus veio para os seus. Quem é os seus? Israel. Eles os rejeitaram. Mas a promessa de Deus para Israel continua. Continua a promessa de Deus para Israel. No entanto que 144 mil serão salvos. É a promessa de Deus. Mas quem serão esses 144 mil? Do povo de Israel? Aqueles que não se contaminaram. Aqueles que realmente são puros. Não se contaminaram com mulheres. Aqueles que realmente são puros, selados
e serão selados por Deus. Então, o povo de Israel, esses, sim, serão salvos. E muitos daqueles também que aceitarem após a besta, o anticristo se revelar, muitos serão salvos. Por quê? Porque eles vão reconhecer que realmente aquele ali não é o Cristo que eles esperavam. Realmente não é o Cristo que eles estavam esperando. Que eles foram enganados. Então, vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós que já vamos estar nos céus. Nós vamos vir com Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, 14 e 17. 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que depois que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Atos capítulo 1, versículo 10. Vamos ver em Atos capítulo 1, versículo 10. Nos diz a palavra de Deus: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Essa será a segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, Jesus virá nas nuvens e a sua igreja será arrebatada. Na segunda vinda de Cristo, ele descerá na terra, como está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 10. Ele virá pessoalmente. Mas será que ele vai vir pessoalmente? Vai vir sozinho? Vamos ver também 2 Tessalonicenses, capítulo 6, versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, nós não seremos atribulados, e sim aqueles que nos atribulam, tá? Aqueles que atribularem, aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja, né, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com a trombeta de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa será na segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 14. Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja
com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Deus irá, no arrebatamento, irá dar a todos nós uma veste branca, pura. Então nós vamos vir juntamente com os anjos, juntamente com o Senhor Jesus. Sim, iremos vir para quê? Para defender a Israel na guerra do Armagedon. Sim, Israel, após ter desfeito o seu combinado com o anticristo, sim, eles serão cercados das nações. Sim, a comando do anticristo, Israel será cercado. Sim, nesse momento Jesus Cristo vai dizer: igreja, anjos, vamos lá defender o meu povo. Vamos defender o meu povo. Qual que é esse povo? Israel. Então a igreja já estará no céu. Sim, a igreja estará no céu. Outro texto que confirma isso é em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Judas capítulo 1, 14 e 15. Diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Abraão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para quê? Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedades que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, disseram contra Deus. Ele irá vir, Jesus vai vir juntamente com a igreja para julgar todo aquele que levantaram contra Deus, todo aquele que levantaram contra Israel. Sim. Então, queridos, não fiquem desapercebidos. Não fique desapercebido. Busque a Deus. Não deixe que o inimigo tire a tua fé. Não deixe. Não deixe que o inimigo venha abalar a sua fé que você tem em Cristo Jesus. Porque esse dia está muito próximo. Esse dia está muito próximo. Não há tempo mais para perder. As profecias das Escrituras Sagradas, todas elas praticamente estão cumpridas. Só falta mesmo o arrebatamento da igreja. Isso eu falo convicto do que eu estou falando, com certeza, porque as promessas de Deus para Israel, igual eu falei na segunda-feira passada, o renascimento de Israel, a geração de Israel está chegando ao seu fim.
A figueira já brotou. Então não há mais tempo. Não há mais tempo para nós ficar cocheando em 12 pensamentos. Não há mais tempo. Então, amados em Cristo Jesus, amigos que estão ouvindo essa mensagem, amigos que vão ouvir essa mensagem, se atente, se apegue mais em Cristo, se apegue mais na palavra de Deus. Deixe de ficar com um pensamento no mundo e um pensamento em si próprio. Coloque seu pensamento somente em Deus. Coloque seu pensamento somente em Deus. Os reinos, vamos dizer que como que o anticristo realmente está próximo. Vamos ler em Daniel capítulo 8, versículo 3 e 8. Daniel, capítulo 8, versículo 3 e versículo 8. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Versículo 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também notável, mas os 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. Essa terra formosa, Jerusalém. Esse que é pequeno, que cresceu muito, analise. Qual o reinado que é o menor? E a visão deles está onde? A visão está para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Que a terra formosa, Israel. Estão de olho no quê? O anticristo está de olho no quê? Israel. Em tomar o trono de Deus. E assentar no trono de Deus. E ele vai sentar no trono de Deus. Só que quando ele sentar no trono de Deus, Jesus, com a igreja, virá destruir o anticristo e todo o seu reinado. Versículo 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que visse com os 2 chifres são os 2 reis da Pérsia. São os reis da Pérsia e da Média. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantaram da mesma nação, mas não com a força dele. Olha aqui, uma promessa: mas o fim do seu reinado, quando acabaram os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Esse rei, o anticristo, que ele vai fazer milagres, adivinhações. Sim, e vai enganar muitos, igual diz anteriormente. Então, quais são
os reinados que já caíram, os reis que não existem mais, do Egito, da Síria, Babilônia, Medo-Persa, a Grécia. Esses 5 já caíram. Existe só um, até hoje, daquele antigo reinado, que é o romano. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 10. Apocalipse 17, versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram. Que são esses 5 que eu já acabei de falar. E um já é. Ainda continua. E outro ainda não é. Que virá a ser. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse reinado que ainda existe, romano, ele vai continuar, mas vai durar por pouco tempo. E a besta que era, e já não é, porque ainda existe um reinado, e ela também é o 8º. Tá entendendo? Então o 6º já está reinando, que é romano. Pois vai vir a besta, que já era. Só que ela não é, mas ela será a 7ª. Mas também será o 8º, que é o anticristo. A besta, o anticristo, será um, porque são coligados. Igual falei antes, eles todos estarão no domínio de Satanás. Sim, todos estarão no domínio de Satanás. Então, esses reinos já se passaram. Só faltam mesmo se cumprir o quê? O arrebatamento da igreja. Para que esse reinado seja fixado na terra. Esses reinados, esse rei, esse anticristo, ele não vai vir sozinho. Ele vai, o quê? Convencer nações. A Bíblia diz, serão os 10 chifres, serão o quê? 10 nações. Sim, vai convencer 10 nações. Para quê? Para governar juntamente com ele. Na verdade, para dar poderio a ele. Porque essas nações, esses 10 reis que vão se levantar na terra, eles vão simplesmente por pouco tempo. Por pouco tempo. E dará o poderio ao anticristo. Eles não irão simplesmente apoiar o anticristo, o governo do anticristo. Mas no final, muitos desses reis, muitos desses países, quando ele realmente se manifestar, o anticristo realmente se manifestar quem ele é, muitos desses irão contra o anticristo. Está na Bíblia. Muitos desses irão guerrear contra o anticristo. Porque na guerra do Armagedon, o que é a guerra do Armagedon? Muitos não vão querer participar. Por quê? Porque eles vão ver a ira de Deus, eles vão sentir a ira de Deus sobre essa terra. E muitos vão dizer, realmente, o anticristo nos enganaram. Ele prometeu a paz, prometeu resolver os problemas. Mas agora, está trazendo somente a ira, trazendo a desgraça. Então eles vão voltar seus pensamentos. Muitos países, eu creio nisso, muitos países, eles vão continuar firme. Porque durante o reinado do anticristo, muitos vão ser salvos. Mas para ser salvo, hoje,
para nós adquirirmos a salvação, para nós ser salvos em Cristo Jesus, Cristo morreu para nos salvar. Sim, por isso que a salvação é de graça. Nós vivemos pela graça, por causa da morte de Cristo Jesus, para nos resgatar. Nesse governo do anticristo, quem ficarem aqui para ser salvo, eles vão ter que dar o seu sangue, eles vão ter que sofrer, muitos vão ter que morrer por amor a Cristo. Sim, eles vão ser salvos, muitos vão ser salvos. Sim. Só que muitos também vão procurar, por ter o sofrimento ser tão cruel, muitos vão procurar a morte. Por quê? Eles querem ser salvos. Eles não querem passar por esse período de tribulação. Muitos vão cair em si. O porquê que nós não obedecemos, o porquê que nós não atentamos mais a Deus, porque nós não chegamos mais a Deus. Muitos vão cair em si. Sim. O que eles vão sofrer consequências, vão procurar a morte. A Bíblia diz, vão procurar a morte. Mas não vão encontrar. E muitos que estão aliados, muitos que aceitaram a marca do anticristo, quando verem que alguém era cristão, que alguém era evangélico, eles vão denunciar, vão falar, aquele dali também era cristão. Então eles vão ser perseguidos. Eles vão ser perseguidos. E eles vão querer que eles realmente morram, porque eles não vão aguentar a pressão. Mas eles vão colocar na cabeça deles. Muitos vão falar, se eu tirar a minha vida, estarei cometendo suicídio. Então muitos vão procurar me matem. Eu não aguento mais, não suporto mais. Mas esse é o papel do anticristo. Sim, trazer o sofrimento a todos aqueles que estão na terra, a todos aqueles que não aceitarem o seu governo, a todos aqueles que não aceitarem sua marca, a todos aqueles que não dobrarem o joelho, a todos aqueles que não se curvarem a si. Então esses vão sofrer as consequências. Mas hoje você tem uma oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de não chegar a esse ponto, de não passar por essa tribulação, por não passar por essa grande tribulação que está vindo sobre a terra, para não passar esses flagelos, por essa ira que Deus irá lançar sobre a terra. Hoje você tem a oportunidade. Aceite a Cristo como único suficiente Salvador da sua vida. Aceite. Reconheça Cristo. Ande com Cristo. Ande com Cristo. Esse é um conselho que eu te dou nessa noite. Quando você for assistir essa live, não deixe escapar essa oportunidade. Se hoje está difícil, se hoje você fala, eu não aguento mais, é tanta pressão, eu não aguento mais, dirá na grande tribulação. Dirá na grande tribulação. Israel, ele não aceitou a Cristo. Israel não aceitou a vinda de Cristo nessa terra. Ele não reconheceu a Cristo. Podemos dizer que hoje temos
três classes de pessoas na Terra. Quais são essas três classes? Israel, os judeus, né? Temos os ímpios e temos a igreja. Os judeus têm a promessa. Sim, os judeus têm a promessa que Jesus irá livrá-los. Jesus irá vir com a tua igreja, juntamente com os anjos da tua igreja, para livrar na guerra do Armagedon. Eles vão sofrer? Vão. Os ímpios, os ímpios que diz, o que eu quero dizer dos ímpios? Aqueles que não aceitaram a Cristo como único suficiente Salvador de suas vidas. Esses serão do mesmo lado para onde vai a besta e o falso profeta. Esses serão lançados no lago de fogo. Sim. Mas e a igreja? Essa será arrebatada. Sim, essa será arrebatada. Essa realmente será arrebatada porque é a noiva do Cordeiro. É promessa de Deus. É a promessa que ele fez. Então, mas talvez você pergunta, mas por que essas três classes estão separadas? Então, os ímpios todos serão condenados, os judeus não serão arrebatados, os ímpios também não? Não vai ter oportunidade? Assim, hoje, no tempo da graça, há uma oportunidade. Tanto para os judeus, que eles aceitam Jesus como Salvador, que muitos vão ser salvos também, muitos vão ser arrebatados, os judeus messiânicos, sim. E os ímpios também. E hoje eles têm a oportunidade de participar do quê? Da igreja. De vir para a igreja. Sim. Então, hoje é a oportunidade. Você que não decidiu a sua vida, se não decidiu a sua vida para com Cristo, aceite a Jesus. Entregue a sua vida por completa. Entregue a Ele. Sim, deixa Ele fazer morada em seu coração. Deixa Ele comandar a sua vida. Sim, deixa Ele. Deixa Cristo fazer uma transformação completa na sua vida. E você também irá participar do arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que essa palavra possa chegar até você. E que essa palavra, que é digna, que essa palavra possa penetrar em seu coração como uma espada de dois gumes, vai entrar na sua alma. Eu creio nisso. Que essa palavra possa fazer em ti morada, possa fazer em ti uma transformação, e o seu coração possa estar realmente aberto para realmente Cristo habitar. Sim, abra seu coração para Cristo. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento está aí. As promessas de Deus para a sua igreja irá se cumprir. Sim. Mas eu quero em você que está aí do outro lado, nos encontrar nos céus, no arrebatamento com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continua derramando das mais ricas bênçãos
dos céus sobre a tua vida. Pastor Everson vai estar dando encerramento dessa live, estará orando, estará passando os avisos e na segunda-feira provavelmente estaremos aqui para falar sobre o juízo final, para finalizar esse estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Pastor Everson. Obrigado, filho. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus do céu, que palavra, hein? Como é bom a gente poder aprender, como é bom a gente poder, cada dia que passa, adquirir conhecimento da parte de Deus. Deus possa continuar te usando, Everaldo, que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão aí online, a todos que estão acompanhando. Um abraço todo especial aqui para o Marcelo. Deus abençoe o Marcelo lá de Colíder. Deus abençoe o Maico. Deus abençoe todos vocês. O pastor não vai citar mais nome para não correr o risco de dar alguém de fora, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e que esse ensinamento possa fazer toda a diferença neste momento de luta, nesse momento onde muitos e muitos entraram até mesmo em desespero devido a essa questão da pandemia, desse vírus, que realmente não é brincadeira, tá, gente? Então, que nós possamos se atentar para os sinais, que nós possamos se atentar, porque Jesus está voltando buscar a sua igreja. Eu quero orar com você e encerrar essa live. Como o Everaldo já disse, na segunda-feira nós iremos fechar com chave de ouro essas mensagens acerca do Apocalipse e da volta de Jesus. Acredito que na segunda nós encerramos, nós vamos estar com mais alguns irmãos, fazendo alguns louvores. Vai ser uma noite profética, então eu convido você a não perder essa live da segunda-feira, amém? Deixa eu orar com você, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, meu Deus, pelas palavras que aqui foram ensinadas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a tua espada que a tua palavra é como uma espada de dois gumes, ó Deus, que causa, Pai, transformação na vida do homem, Senhor. Que essas palavras, ó Pai, possam surgir efeito na vida de cada pessoa que irá acompanhar essa live, Senhor, em outros horários, e também todos que acompanharam ao vivo, Senhor. Muito obrigado por esta ferramenta. Permaneça conosco, Pai. Assim nós oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Amanhã, às 9 horas, se assim Deus permitir, estarei aqui com mais uma live também. Manhãs com o Espírito Santo. Todos os dias, uma palavra de Deus para direcionar o seu dia, a sua caminhada, debaixo da onipotente e poderosa mão de Deus. Aleluia. No sábado, amanhã, às 19h30, teremos também o culto dos jovens, Céu na Terra, uma live ao vivo. Lembrando que todas as nossas cidades estão sendo de maneira online. Então, não perca a live de amanhã com o culto dos jovens, Céu na Terra, às 19h30. E no domingo, nós teremos aí o culto da família às 19 horas. Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Mais uma vez, gratidão a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.